Nas últimas semanas, principalmente os últimos 4 programas aqui do Agricultura BR, nós temos exibido aquilo que as empresas privadas estimam para a safra brasileira de soja. Essas estimativas vieram todas elas acima, inclusive da marca de 110 milhões de toneladas. Estimativas que já mostram uma situação de uma produção recorde no Brasil e acima daquilo que era a expectativa dos órgãos oficiais durante o mês de março. Esses dados são importantes, apesar de não terem um alinhamento entre essas empresas, para preparar o produtor rural, principalmente, a respeito do que poderia vir nos levantamentos oficiais de IBGE, de CONAB e também do Departamento de Agricultura norte-americano. No caso da CONAB, a estimativa trouxe dados também acima de 110 milhões de toneladas. Foram 110 milhões, 160 mil toneladas estimadas pela CONAB nesta quinta-feira. Dados que confirmam a safra brasileira, uma super safra, muito cheia, um recorde de produção e uma situação que, claro, traz ainda mais pressão sobre o mercado nacional e internacional. Vamos mostrar agora todos os dados relacionados à soja no Brasil. Mas eu adianto você que está nos acompanhando. O pessoal normalmente quando aborda o assunto soja, acaba sempre falando da produção, muito foco na produção. A produção ficou maior mesmo, 160 milhões, 160 mil toneladas, mas não é só isso. Pela primeira vez na temporada 2016-2017, pelo menos por enquanto, CONAB e Departamento de Agricultura norte-americano estimam números muito coerentes em relação à exportação brasileira de soja na temporada 16-17. Números muito próximos. CONAB também elevou, daqui a pouco eu mostro, para 61 milhões de toneladas a expectativa de exportação da oleaginosa na temporada 16-17. E aí essa informação é muito importante. Evidentemente, temos aí uma situação de produção maior, estoques maiores, mas Brasil ocupando cada vez mais o espaço internacional em relação à soja, é disparado o maior exportador do mundo da oleaginosa. Vamos aos números da CONAB então, porque nós trouxemos aqui o andamento do que aconteceu nos últimos levantamentos e safras para a temporada de soja. Na cor verde você tem as últimas temporadas, observe que eram 87 milhões 440 mil toneladas na temporada 13-14, na 14-15 a produção brasileira subiu para 98 milhões e 100 mil toneladas e na 15-16, 96 milhões 760 mil toneladas. Na cor vermelha, observe os últimos levantamentos para a safra brasileira de soja. Em fevereiro, foram estimados 105 milhões 550 mil toneladas de soja produzidas no Brasil. Em março, 107 milhões 600 mil toneladas da oleaginosa. E agora, em abril, esse número sobe para 110 milhões 160 mil toneladas. Observe que em relação aos dados da temporada 2016-2017, quanto mais próximo do final da colheita se aproxima, mais os números vão para cima. Essa é a situação que nós temos no Brasil, principalmente por conta de resultados muito positivos de campo no Mato Grosso, no estado do Paraná, por enquanto também no Rio Grande do Sul, em Goiás e Mato Grosso do Sul. Todos os estados que eu falei, que são os maiores produtores do país, vêm com uma situação de produção extremamente elevada. Vamos agora a mais números aqui. Nós temos aqui, nesse próximo gráfico, o consumo total no Brasil sem alteração entre os meses de março, o relatório apresentado em março e o relatório apresentado em abril. Então, resolvemos mostrar aqui o andamento do consumo brasileiro de soja nas últimas temporadas. Na temporada 2012 e 2013, 38 milhões 690 mil toneladas de soja. Na 13-14, 40 milhões e 200 mil toneladas da oleaginosa. Na 14-15, foi elevado para 42 milhões 850 mil toneladas o consumo interno de soja. Na 15-16, mesmo com a quebra da safra, foi elevado também quase 1 milhão de toneladas, indo para 43 milhões e 700 mil toneladas o consumo interno. E a 16-17, nesse relatório apresentado, levantamento apresentado nesta quinta-feira, 11 de abril, a CONAB manteve 46 milhões e 500 mil toneladas de soja no consumo interno. Portanto, o CONAB não altera o consumo interno brasileiro de soja. Mas se por um lado a CONAB não alterou esse consumo interno, ela alterou e alterou bem para cima
ainda bem, a expectativa de exportação de soja no Brasil. É o que nós vamos conferir agora, porque Conab elevou em quase 2 milhões de toneladas a expectativa de exportação de embarques de soja durante a temporada atual. Veja comigo, temos aqui os dados relacionados à exportação brasileira de soja. Temporada 12-13 foram 42 milhões 790 mil toneladas da oleaginosa. Na 13-14, 45 milhões 690 mil. 14-15, de acordo com a Conab, 54 milhões 320 mil toneladas de soja. Na 15-16, 51 milhões 580 mil toneladas. As duas últimas colunas são referentes à exportação brasileira na 16-17. Foi estimada em março em 59 milhões e 70 mil toneladas. E abril sobe, levantamento apresentado nesta quinta-feira, para 61 milhões de toneladas. E mesmo com exportações mais elevadas para a soja do Brasil, o volume de produção é muito mais alto. E isso significa que os estoques de passagem do país serão também muito maiores. De acordo com a Conab, a expectativa é de que o Brasil encerre o ciclo 2016-2017 com quase 4 milhões e meio de toneladas de soja nas reservas. Isso significa um aumento de 184% na comparação com o fechamento da safra anterior, a 15-16. Ao longo dos últimos meses, conforme a companhia ia aumentando a expectativa de produção do grão no Brasil, também veio aumentando a expectativa dos estoques. Vamos aos números então, assim fica bem fácil de entender. Veja na coluna à esquerda, no quadro à esquerda, que mostra o estoque de passagem das safras anteriores e na coluna à direita, os valores esperados para a temporada atual 16-17. Relembre conosco que na safra 13-14, o Brasil encerrava a temporada com 1.551.000 toneladas de soja em estoques. Temporada 14-15 fechou com menos de 1 milhão, em 929.000. Temporada 15-16 já veio para 1.482.000 toneladas do grão ao fim da temporada. Esse volume aqui do fim do ciclo 15-16 foi o montante que o Brasil entrou para a safra 16-17, montante de soja que o Brasil tinha estocado assim que a gente começou essa nova safra. Para a temporada 16-17, a expectativa da Conab é que o Brasil chegue ao fim com 4.443.800 toneladas. Veja os números anteriores, o que ela esperava no mês de fevereiro e no mês de março, mostram estimativas bem menores. E agora, portanto, projeta esse volume todo aí de quase 4 milhões e meio de toneladas.